As ações do varejo acumulam uma queda expressiva nos últimos 12 meses, no último ano. A Magazine Luiza já tem uma queda de 28% no acumulado dos últimos 12 meses e a Via Varejo já tem uma queda de mais de 50% nesse período. Nesse vídeo a gente vai entender o porquê dessa queda, por que o resultado dessas empresas está tão ruim. Vou comentar um pouco do resultado do segundo trimestre de 2023, que saiu recentemente, e também as perspectivas em relação ao futuro dessas ações, dessas companhias que a gente tem listada em bolsa. Então, antes da gente seguir, lembra de se inscrever no canal e marcar o joinha se gostar desse vídeo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu vou comentar o resultado do último trimestre dessas empresas, dar as perspectivas em relação ao setor, ao futuro dessas ações, o que pode acontecer com elas, dado o resultado que a gente está vendo e o cenário econômico que está se desenhando, e também a minha opinião pessoal e como nós nos posicionamos aqui na Musa em relação a empresas do varejo. Então vou começar falando da Magazine Luiza, que teve um prejuízo de 199 milhões no segundo trimestre de 2023, com EBITDA ajustado de 440 milhões e uma margem bruta de 28%, que é uma margem razoável. Mas o que está acontecendo para a empresa sair de uma margem bruta de 28% e ter um prejuízo líquido lá no final da demonstração do resultado, né? Então a gente vai ver o porquê disso. Das principais informações que a gente tem na DRE que mostra o porquê disso é o resultado financeiro da empresa, que foi negativo em menos 532 milhões. A Via Varejo, por sua vez, teve um prejuízo considerável de 492 milhões no segundo trimestre de 2023, com EBITDA ajustado de 469 milhões e uma margem bruta de 28,5%. Então, comparando a margem bruta das duas empresas, elas são muito próximas, né? São concorrentes diretos aí no setor de comércio, e-commerce, enfim, do varejo como um todo. E o resultado financeiro da Via Varejo foi de menos 801 milhões. E essas contas, né, o resultado financeiro é o principal responsável pelo prejuízo dessas companhias no segundo trimestre. Então agora vamos entender os drivers, né? O que levou essas empresas a ter esse prejuízo no segundo trimestre e também por que elas virem acumulando prejuízo atrás de prejuízo, basicamente, né? Resultados bem ruins nos últimos trimestres, nos últimos anos, basicamente. Então o principal fator é basicamente a inflação que a gente teve logo após a pandemia. Agora a inflação já está controlada, mas nós tivemos altos índices de inflação. Inflação, lembrando, né, é quando a moeda perde dinheiro, né, aquele aumento generalizado de preços. Então, o poder de compra das pessoas, o poder de compra das famílias, né, a moeda que elas têm à disposição, acaba valendo menos. Ou seja, o poder de compra delas acaba diminuindo. Com isso, diminuiu drasticamente a demanda sobre produtos do varejo, seja na compra física, né, na loja física, ou na compra via e-commerce. Então, se aumenta o preço de todos os bens do nosso dia a dia, naturalmente, a gente vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. E com certeza vai ser de uma nova geladeira, de uma nova televisão, de algum eletrodoméstico diverso e tudo mais. Então, isso diminuiu bastante a demanda e com isso, obviamente, diminuiu as vendas dessas empresas de varejo, certo? Então, esse é o primeiro impacto que elas sofreram. Por conta da inflação, a gente teve um aumento dos juros, né? A gente viu a taxa de juros, a Selic, chegar a 13,75% ao ano. A taxa de juros afeta essas empresas de diversas formas. A primeira delas é através da demanda também, porque fica mais difícil, fica mais caro para as famílias, para as pessoas de forma geral, conseguirem crédito para adquirirem bens. Ou seja, as próprias empresas, elas têm as linhas de crédito para as pessoas, né, de financiamento, crédito, enfim, ali para os seus consumidores. Só que se a taxa de juros está mais caro, está mais alta, fica mais caro para o consumidor comprar, adquirir algum bem, seja ele qual for, na loja, certo? Então, esse é o primeiro impacto. Assim como a inflação, a taxa de juros alta afeta a demanda para essas empresas e, consequentemente, diminui a venda. O segundo problema da taxa de juros é o aumento da inadimplência. Então, a inadimplência ela vem quando as pessoas, os consumidores das lojas, não estão pagando pelo crédito, pelos produtos que eles consumiram no passado. Isso porque, com o aumento de juros, considerando que boa parte da carteira de crédito da Magazine Luiza é pós-fixado, ou seja, é atrelada à taxa de juros, que em última instância vai ser indexada a Selic, quando aumenta o juro, fica mais caro para as pessoas e se ela precisa, como eu falei, tirar dinheiro de algum lugar, em vez de deixar de comer ou de consumir um bem essencial para a vida dela, ela vai parar de pagar o seu financiamento, vai ficar inadimplente, né? Vai virar devedor do seu financiamento com a Magazine Luiza, com a Via Varejo ou com qualquer outro lugar, certo?
O terceiro impacto dos juros mais altos sobre essas empresas está sobre o custo de capital. Primeiro, o custo de capital próprio, porque os acionistas, os investidores, eles passam a requerer um valor maior das suas ações, porque a taxa de juros está mais alta, certo? Então, se eu posso investir num título público a 13,75% ao ano, ou no caso agora que está 13,25%, e numa ação, a ação tem que me entregar mais do que isso, bem mais do que isso, na verdade, para compensar o risco que eu vou estar assumindo. Então, quando as taxas de juros estão mais altas, os investidores tendem a trocar suas ações, que teoricamente têm menor potencial de rendimento, pela renda fixa. E isso causa a desvalorização das ações e é um dos indicadores, né, um dos drivers aí do preço da ação especificamente. A segunda questão do custo de capital é o custo de capital de terceiros, ou seja, os juros que as empresas pagam sobre os financiamentos, os empréstimos que elas têm adquirido, né, que elas pegaram para financiar a sua operação. E essas empresas, uma característica delas é que elas têm uma alavancagem financeira mais alta, maior do que a média do mercado, maior do que outros setores e tudo mais. Ou seja, elas têm bastante dívida e utilizam bastante capital de terceiros, né, seja fornecedores ou empréstimos, para financiar a sua operação, para tocar a sua operação. Quando a taxa de juros aumenta, o custo dessa dívida também aumenta e impacta diretamente a DRE através do resultado financeiro, como eu falei anteriormente. Então, a taxa de juros mais alto é um dos principais vilões aí pelo mau resultado tanto da Magazine Luiza quanto da Via Varejo, né? Que reflete diretamente no resultado financeiro, que sai do lucro bruto, né? A gente tira o resultado financeiro, tira os impostos e o lucro líquido vai ser o resíduo disso, né? O que sobrou. Então, eu falei aqui os principais drivers pelo mau resultado dessas empresas no segundo trimestre e, na verdade, nos últimos 2 anos, basicamente, desde o pós-pandemia ali. Agora a gente vai falar das perspectivas futuras para elas, tá? Então, a primeira delas é que a inflação já está sob controle. A gente já tem uma inflação anual próxima de 3,3% ao ano, ou seja, está bem mais baixo do que os 12%, 10% ao ano que chegou há 2 anos atrás, mais ou menos. Então esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo é que a taxa Selic iniciou, né, o Banco Central iniciou o ciclo de baixa da taxa Selic. A gente já teve a primeira baixa de 0,5 agora no início do mês, então a taxa de juros foi de 13,75 para 13,25, isso impacta as empresas positivamente, óbvio. Ainda é uma taxa alta, né? A taxa precisa continuar caindo para beneficiar essas empresas de fato. Isso vai acontecer só lá no meio, no fim do ano que vem, quando a gente tiver o fim desse ciclo de baixa de juros, onde o juro deve chegar próximo de 9% mais ou menos. Aliado a isso, a gente tem uma melhoria do cenário econômico aqui no Brasil, certo? Por conta do arcabouço fiscal, por conta da possível reforma tributária, né? E, enfim, ainda tem muita discussão sobre esses 2 tópicos, mas de forma geral, as expectativas em relação ao Brasil melhoraram. O Brasil está muito melhor do que os principais países do mundo, né? Do que os Estados Unidos, do que a Europa, do que a China, por exemplo. Então, em termos de expectativas em relação ao cenário econômico, o Brasil tem um cenário mais otimista pela frente. Isso também vai impactar no resultado das empresas. Pode impactar no resultado dessas empresas, aumentando a demanda pelos produtos, aumentando as vendas delas e tudo mais. Uma perspectiva negativa em relação a elas é a concorrência. A gente tem 2 grandes empresas que atuam aqui no Brasil, que está próximo ali também do setor, né, que são varejistas que atuam principalmente no e-commerce. A primeira delas é a Amazon, que é uma das maiores do mundo, e a segunda é a Mercado Livre, que é uma empresa argentina que tem capital aberto nos Estados Unidos e que atua bastante aqui no Brasil também. Então, a concorrência pode afetar as margens, afetar o resultado das empresas de forma geral, tanto da Magazine Luiza quanto da Via Varejo, que precisam se reinventar, melhorar seus indicadores, melhorar a sua operação para conseguir concorrer de igual para igual aí com Amazon e Mercado Livre, certo? Agora eu vou falar o porquê que nós não investimos em Magazine Luiza e nem em Via Varejo, tá? Então, o primeiro ponto é que os fundamentos das empresas são geralmente ruins, não é por conta do cenário atual, que elas estão dando prejuízo, que a gente teve alta inflação, altas taxas de juros, que o varejo vai mal. O varejo geralmente tem indicadores ruins, certo? Então, ele tem indicadores de valuation ruins, como PL, PVP, EBITDA, tem margens ruins, então, principalmente a margem líquida das empresas geralmente é baixa, tá? Então, quando elas dão lucro baixo em relação a outros setores, a outros tipos de empresas.
E o terceiro grande problema delas é que elas são altamente alavancadas. Elas têm uma operação que utiliza muito capital de terceiros, seja de fornecedores ou dívidas mesmo, financiamentos e tudo mais. Então, a gente, como estratégia, aqui na Musa, a gente não aloca em empresas que tenham dívida alta, ou seja, grande alavancagem, que tenham margens baixas, principalmente a margem líquida, obviamente, e que estejam muito caras, certo? A gente gosta de investir em empresas de valor, ou seja, aquelas que estão descontadas em relação ao seu valor intrínseco. O segundo ponto negativo, além dos fundamentos, obviamente, que é um dos decisórios aí, é que as empresas de varejo são muito cíclicas, elas são muito dependentes do cenário econômico. Então, quando o cenário econômico vai bem, as empresas de varejo geralmente vão bem. Aí, quando o cenário vai mal, como a gente viu nos últimos 2 anos e ainda está vendo de certa forma, as empresas do varejo também performam muito mal. Isso para a gente não é bom. A gente gosta de estar alocado em empresas que tenham bons resultados independentemente do cenário, certo? Isso é muito importante para nós. E o terceiro ponto, que é talvez o mais decisivo aqui, o mais relevante, na verdade seria um conjunto dos 3 pontos, é que as empresas de varejo geralmente não são boas pagadoras de dividendos. E esse, o foco da carteira de ações da Musa Capital são os dividendos. Então, se a empresa historicamente não paga muitos dividendos, ela não cabe na nossa carteira, não faz muito sentido para a gente, ainda mais considerando os fundamentos ruins, a questão delas terem um resultado muito cíclico. Então, aliando tudo isso, elas não entram na nossa carteira. Não quer dizer que sejam ações ruins, sejam empresas ruins, nem nada desse tipo, elas apenas não estão adequadas ao que nós esperamos, ao que nós gostamos em relação à nossa carteira de ações, certo, pessoal? Então, esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, pode comentar aqui embaixo que eu vou entrar em contato com você e responder. Lembro que nós prestamos um serviço de consultoria de investimentos personalizado aos nossos clientes, Então, nós entendemos o perfil e objetivos de cada pessoa e recomendamos investimentos em cima desses objetivos. Se quiser conhecer e contar com o nosso trabalho de consultoria, comenta aqui embaixo ou entre em contato através do link que tem na descrição do vídeo, certo? Até a próxima!